A história está repleta de enigmas e surpresas que nos fazem questionar a realidade como a conhecemos. Há tantas coisas fascinantes e inexplicáveis, e muitas delas foram descobertas por cientistas cujas respostas ainda nos iludem até hoje. Neste vídeo, proponho uma jornada pelos 15 mais deslumbrantes achados ao longo da história humana. Prepara-te para uma viagem emocionante por florestas, desertos e lugares escondidos, onde o conhecido e o desconhecido colidem. Vamos começar. No coração da Europa, em Zawidowice, na Bósnia, um achado surpreendente emergiu da terra. Uma esfera de pedra, de tamanho impressionante e um diâmetro de 1,5 metros, pesando por volta de 30 toneladas, foi descoberta. Samir Osmanagić, um renomado arqueólogo bósnio, foi quem trouxe essa relíquia à luz. Para ele, essa esfera não é simplesmente uma maravilha da natureza, mas um artefato de uma civilização desconhecida que habitou a Bósnia há mais de 15 mil anos. As evidências: a elevada concentração de ferro, sua forma quase perfeita e a sua proximidade com a montanha Visózica. Osmanagić está convencido de que Visózica não é apenas uma montanha, mas sim uma pirâmide, semelhante às pirâmides maias do México. Sua paixão e pesquisa nessa área têm como objetivo desvendar esse e outros mistérios que acreditam estar escondidos ali. Curiosamente, essa grandiosa esfera não foi a única encontrada na Bósnia. Outras esferas, embora menores em diâmetro, foram descobertas em locais próximos, como Maglaje e outros cantos de Zawidowice. As lendas locais falam sobre o poder místico dessas esferas, acreditando que elas trazem saúde e proteção. A ciência, no entanto, tem sua própria versão sobre a origem destas esferas, sugerindo que elas são concreções de ferro, formadas durante a compactação de sedimentos em depósitos de carvão, tornando-se esféricas com o tempo. Mas, como muitas teorias, essa também aguarda validação. Deixando a Europa e voando para o outro lado do mundo, encontramos um outro mistério na densa selva da Papua Nova Guiné. Em 1972, funcionários da Real Força Aérea Australiana, durante exercícios de helicóptero, avistaram algo incomum na lama do pântano Agaiambo. Após uma investigação mais detalhada, revelou-se que era um B-17, o icônico bombardeiro americano, conhecido como Flying Fortress. Estes aviões, fabricados entre 1936 e 1945, tiveram um papel crucial durante a Segunda Guerra Mundial, sendo usados pelas forças aéreas tanto dos Estados Unidos quanto da Grã-Bretanha. Este B-17 em particular caiu na selva em 1942, após ser atacado por caças inimigos. O capitão Frederick "Fred" Eaton Jr. e sua tripulação de 9 homens, milagrosamente, sobreviveram ao desastre. Um mês depois, foram encontrados por um habitante local que os guiou de volta à civilização. A história por si só já seria incrível, mas há outro detalhe que chama a atenção. O bombardeiro, apesar do tempo e da exposição às intempéries, estava em surpreendentemente bom estado. Hoje, ele repousa no Pacific Aviation Museum em Pearl Harbor e é carinhosamente chamado de Swamp Ghost, ou Fantasma do Pântano, em português. Deixando as selvas atrás e nos aventurando pelo deserto, em 2003, na cidade abandonada de La Noria, no deserto do Atacama, no Chile, um objeto envolto em mistério foi descoberto. Dentro de um feixe branco estava uma múmia. Mas não era uma múmia comum. Medindo apenas 15 centímetros, com um crânio alongado e apenas 9 costelas, sua aparência era algo saído de um filme de ficção científica. Rapidamente, a criatura foi batizada de humanoide do Atacama e, por um momento, muitos acreditaram que poderia ser a prova de vida extraterrestre. No entanto, após intensa pesquisa, cientistas da Universidade de Stanford descobriram a verdade. A múmia pertencia a uma criança, uma menina com várias mutações genéticas, que infelizmente faleceu pouco após seu nascimento. A mãe, uma chilena, deixou o corpo da filha no deserto, onde a natureza fez seu trabalho, mumificando-a. Assim, o mistério do humanoide do Atacama foi esclarecido, mas, como com tantos outros enigmas, alguns questionam a veracidade dessa explicação, mantendo a chama da curiosidade e do mistério sempre acesa. Áreas que deixou uma cratera de mais de 20 metros de largura no solo. Os habitantes locais ficaram inicialmente em pânico, acreditando que talvez se tratasse de um ataque terrorista ou de um desastre industrial. No entanto, após investigações iniciais, o mistério da explosão começou a ser desvendado. Cientistas e geólogos foram chamados para examinar o local e determinar a causa.
As evidências apontaram para a queda de um meteorito. Fragmentos do meteorito que possuíam uma composição mineral rara foram encontrados espalhados ao redor da cratera. O impacto causado pelo objeto celeste foi tão forte que causou danos em edifícios e estradas nas proximidades, levando semanas para serem reparados. A descoberta do meteorito em Akure trouxe à tona discussões sobre a necessidade de um sistema de monitoramento mais eficaz de objetos celestes. Isso porque, se o meteorito fosse um pouco maior, o dano poderia ter sido devastador. Tal acontecimento também reavivou o interesse pelo estudo de corpos celestes e pelo impacto que estes podem ter na Terra. Mas o meteorito de Akure também trouxe consigo mistérios. Alguns habitantes locais começaram a relatar que, antes da explosão, viram luzes estranhas no céu e ouviram sons incomuns. Alguns até especulavam que poderia ter sido uma nave extraterrestre e não um meteorito. No entanto, nenhuma evidência concreta de atividade extraterrestre foi encontrada. Para os cientistas, a queda do meteorito em Akure foi uma oportunidade única de estudar um objeto celestial tão de perto. Eles se apressaram em coletar os fragmentos e os enviaram para laboratórios ao redor do mundo. A análise desses fragmentos poderia fornecer informações valiosas sobre a formação do nosso sistema solar e sobre os primeiros momentos do universo. A história do meteorito de Akure é um lembrete de como nosso planeta está constantemente sujeito a influências externas e de como a ciência e a curiosidade humana se entrelaçam para descobrir os segredos do universo. Essa descoberta, como muitas outras, nos faz olhar para o céu com admiração e respeito, lembrando-nos da vastidão do cosmos e de nosso lugar nele. Espanha, Alemanha e até mesmo o Brasil relataram a presença de monólitos similares em diferentes locais. Isso gerou uma série de teorias e especulações na internet. Enquanto alguns acreditavam que estes monólitos eram obras de seres extraterrestres tentando se comunicar conosco, outros achavam que tudo não passava de uma elaborada pegadinha ou de um ato artístico. Curiosamente, os monólitos, apesar de sua aparência semelhante, apresentavam pequenas diferenças em suas construções. Alguns eram perfeitamente lisos, enquanto outros tinham marcas ou inscrições misteriosas. Isso adicionava ainda mais ao mistério, tornando-o um tópico quente para conversas em todo o mundo. A euforia sobre os monólitos tomou proporções tão grandes que comunidades online foram criadas para rastrear suas aparições e desaparecimentos em tempo real. No entanto, à medida que a fascinação aumentava, algumas pessoas começaram a reivindicar a responsabilidade pela criação e colocação de certos monólitos, apresentando provas como fotos de fabricação ou vídeos de instalação. Apesar disso, a origem de muitos desses monólitos permaneceu não confirmada. Para os entusiastas da teoria dos OVNIs, isso era uma prova da presença extraterrestre. Para os céticos, era apenas um fenômeno viral gerado pela sociedade contemporânea, sedenta por mistérios e sensações. No entanto, independentemente das crenças e teorias, o surgimento dos monólitos trouxe algo raro e especial: um sentimento global de maravilha e curiosidade. Em um ano marcado por desafios e adversidades, esses pilares misteriosos serviram como um lembrete de que o mundo ainda tem muitos segredos a serem desvendados. Enquanto isso, na península de Yucatán, os estudos no Sac Actun continuavam revelando novas descobertas sobre a civilização maia. Muitos especialistas acreditam que a rede de cavernas subaquáticas pode esconder vestígios de rituais religiosos, artefatos preciosos e até mesmo respostas sobre o misterioso desaparecimento dos maias. Além disso, as águas cristalinas das cenotes também abrigam uma variedade de espécies aquáticas, algumas das quais nunca foram vistas antes. Biólogos e arqueólogos estão trabalhando juntos para preservar e estudar este tesouro submerso, esperando lançar luz sobre os mistérios de uma das civilizações mais intrigantes da história. Ambos os eventos, os monólitos e as descobertas nas cavernas, servem como exemplos brilhantes do nosso desejo inato de explorar, descobrir e compreender os enigmas do nosso mundo. Eles nos lembram que, mesmo na era da informação, ainda há muitos mistérios esperando para serem desvendados. E talvez, mais importante ainda, eles nos unem em nossa curiosidade compartilhada e admiração pelo desconhecido. Esta descoberta foi especialmente impressionante, pois a técnica Levallois, caracterizada pela preparação específica do núcleo antes da remoção da lasca, era considerada exclusiva das populações neandertais e humanas modernas na Europa e na Ásia Ocidental.
Essa descoberta na Índia sugeria que as populações do subcontinente indiano estavam tecnicamente avançadas muito antes do que se pensava anteriormente. Paralelamente a esses achados em outras partes do mundo, historiadores e arqueólogos continuavam a se surpreender com revelações incríveis. Por exemplo, no Vale dos Reis, no Egito, pesquisadores recentemente descobriram câmaras ocultas próximas ao túmulo do faraó Tutankhamon, levando à especulação de que poderiam ser o local de descanso final da rainha Nefertiti, cujo túmulo nunca foi encontrado. Enquanto o mundo se maravilhava com essas descobertas, o mistério dos monólitos ainda dominava as discussões populares. Alguns acreditavam que eram obras de artistas modernos, enquanto outros sustentavam que eram sinais de civilizações alienígenas tentando se comunicar. Teorias à parte, a curiosidade em torno deles levou muitas pessoas a se aventurarem em áreas remotas, na esperança de encontrar um monólito antes de seu inevitável desaparecimento. O aumento do interesse público pela arqueologia e pela história foi uma consequência inesperada e positiva dessas descobertas e eventos misteriosos. Em escolas e universidades, os cursos de História e Arqueologia viram um aumento nas inscrições, enquanto programas de TV e documentários sobre esses temas floresciam. Foi um momento de renascimento para a humanidade, onde o antigo e o desconhecido capturavam a imaginação das pessoas. Museus, antes considerados monótonos por muitos, se transformaram em pontos de encontro vibrantes, onde famílias e amigos se reuniam para aprender mais sobre as maravilhas do passado. As histórias de navios naufragados na costa dos esqueletos e cidades subterrâneas como Derinkuyu capturaram os corações dos jovens que sonhavam em se tornar os próximos grandes exploradores ou arqueólogos. O fascínio com o desconhecido serviu como um lembrete de que nosso mundo, apesar de extensamente explorado, ainda guarda segredos esperando para serem descobertos. As tecnologias modernas, como radares de penetração no solo e escaneamento 3D, tornaram-se ferramentas essenciais no arsenal de arqueólogos. Essas inovações não apenas aceleraram o processo de descoberta, mas também permitiram uma análise mais detalhada dos artefatos, sem a necessidade de removê-los de seu ambiente original. Em meio a esse renascimento cultural e científico, a humanidade foi lembrada da importância de olhar para trás, para aprender e se maravilhar com suas origens. Cada pedra antiga, cada ferramenta, cada estrutura misteriosa era uma peça do intrincado quebra-cabeça da história humana, e a busca por mais peças continuava, alimentando a curiosidade insaciável da humanidade. Paris, com suas catacumbas misteriosas, é apenas um exemplo dos incontáveis enigmas e histórias ocultas que residem abaixo da superfície das cidades ao redor do mundo. Se você se aprofundar na história de qualquer cidade antiga, descobrirá que a maioria delas tem camadas e camadas de histórias enterradas, esperando para serem descobertas. A ideia de que milhões de ossos repousam abaixo de uma cidade tão animada como Paris cria uma tensão incrível entre o presente e o passado, entre a vida e a morte. Mas esta não é a única cidade com segredos. Roma, por exemplo, tem suas catacumbas. Londres tem suas antigas passagens e túneis subterrâneos. Istambul tem cisternas antigas e muito mais. O caso do monge budista automumificado é outra maravilha intrigante. A autodisciplina, a devoção e a espiritualidade necessárias para seguir um caminho de automumificação são quase incompreensíveis para muitos de nós hoje. E o fato de seu corpo ter sido descoberto dentro de uma estátua, que por si só é uma obra de arte, torna a descoberta ainda mais fascinante. É verdade que a história humana é rica, diversa e cheia de mistérios. Cada descoberta arqueológica e cada relato histórico oferecem um vislumbre das vidas e culturas de nossos antepassados. Eles nos mostram quão complexos, inventivos e às vezes misteriosos foram nossos antigos predecessores. Então, da próxima vez que você passear pelas ruas de uma cidade antiga ou visitar um museu, lembre-se de que por trás de cada pedra, cada pintura, cada artefato, há uma história esperando para ser contada. Uma história que pode despertar sua curiosidade, alegria e admiração pelo espírito indomável e pela criatividade da humanidade. Enquanto exploramos e tentamos desvendar esses mistérios, somos constantemente lembrados de nosso próprio lugar na vasta tapeçaria da existência humana. Cada um de nós é uma parte do contínuo fluxo da história, e temos o poder de deixar nossa própria marca, assim como aqueles que vieram antes de nós.
Abrace a curiosidade, mantenha a mente aberta e continue a jornada de descoberta. Pois em cada canto do mundo aguardam histórias que podem nos inspirar, nos maravilhar e nos conectar com nosso passado coletivo. E quem sabe? Talvez um dia as gerações futuras desenterram nossos próprios mistérios e falem deles com a mesma paixão e admiração. Até a próxima e continue explorando.